Nosso Deus, exaltado seja o teu nome em tua santa casa de oração e aqui no meio de nós. Estão aqui os teus filhos, Pai, ajoelhados, reconhecendo a tua supremacia, reconhecendo também a nossa pequenez. E humildemente nos ajoelhamos diante da tua face, porque reconhecemos que só tu és Deus, Deus Criador, um Deus que restaura, um Deus que convida, um Deus que perdoa. E nesse instante, Pai, colocamos a nossa vida diante do teu altar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que ela se renove além da manhã também neste momento. Nos perdoe naquilo que temos falhado. Se cometemos algum pecado, que o Senhor também nos perdoe. Se pecamos com os pés, que aqueles pés cravados lá na cruz do Calvário, faça expiação por eles e nos perdoe. Se nossas mãos nos fizeram pecar, que aquelas mãos cravadas lá na cruz do Calvário façam expiação por esse pecado e nos perdoe. Se porventura carregamos algum fardo de pecado em nossas costas, nos ombros, no decorrer de nossa vida, que aqueles ombros que foram deslacerados, carregando aquela cruz, faça expiação pelo mesmo e que o Senhor nos perdoe. Se porventura, Pai, pecamos através de pensamentos, que aquela fronte que sangrou, que foi dilacerada com os espinhos daquela cruel coroa, faça uma expiação também pelos pecados que cometemos através dos pensamentos. Que o Senhor nos perdoe. E Pai, se porventura pecamos por sentimentos, talvez por ira, por ódio do irmão, em nome de Jesus Cristo, aquele que lá no Calvário foi ferido depois de pregado no flanco, no lado esquerdo do peito, ali perto do coração, que essa ferida faça expiação pelos nossos pecados sentidos e que o Senhor nos perdoe. Abençoa o teu povo nesse lugar, Pai. Ouça a nossa oração e no fechar dos nossos olhos, queremos abrir o nosso coração e suplicamos que o Senhor fale conosco agora, através da tua palavra. Abençoe as crianças, jovens, adultos que se encontram entre nós, especialmente os amigos que tão carinhosamente prestaram a sua presença aqui em nosso meio, perfumam o jardim da tua casa. Que o Senhor fale aos nossos corações, principalmente nos deles nessa hora, em nome de Jesus, amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e dividir um pouco do pão da palavra de Deus para nosso enriquecimento espiritual. Estou muito feliz de ver alguns rostos aqui hoje, que estava sentindo falta. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 56, no versículo 10. Isaías 56, 10. Nós vamos meditar um pouco em Isaías hoje. Mas antes de lermos, eu queria que vocês lembrassem de que durante essa semana nós estamos fazendo um reavivamento, um concerto, uma reforma como igreja. Nós ontem ouvimos uma mensagem que puxou um pouco a minha orelha, porque temos feito pouco caso da nossa missão, e um dia nós quereremos
levar essa mensagem e não teremos mais tempo. Enquanto hoje eu vivo regaladamente, enquanto hoje eu vivo à vontade, tranquilo, levando as coisas no banho-maria, como dizem por aí, um dia eu e você iremos querer pregar e não teremos mais oportunidade, não teremos mais tempo. Queremos chamar a Igreja de Deus para uma reforma pessoal. E temos aconselhado, temos mostrado a cruz do Calvário, temos mostrado o sacrifício feito por Cristo, que não se resumiu somente naquele lá na cruz, mas Ele deixou a eternidade. Ele deixou de ser Deus por um momento, por um instante. Ele deixou a servidão dos anjos, Ele deixou a majestade, Ele deixou a glória, Ele deixou o controle de todo o universo, de todos os mundos, para pisar nessa terra por um miserável como eu. Mostramos o valor que Ele nos deu. E até contei que o maior feito da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua por amor ao poder, mas foi Ele, como Criador, descer, pisar nesta terra por amor a você. Olha que maravilha. Sabe por que isso? Porque Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui nessa noite à toa. Você está aqui porque você foi chamado. E eu quero crer que você é um escolhido. Porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E eu quero crer que vocês sejam pouco escolhidos. Queridos, ontem um pregador falou assim, não sei se vocês perceberam, mas a Igreja de Deus precisa acordar, irmão. E parece que nós só despertamos quando gritam conosco. Vocês lembram do povo de Israel? E hoje eu tenho um recado para você que foi chamado pelo Senhor. Vamos ler Isaías 56, no verso 10, na revista e atualizada, na página 500. No verso 10 de Isaías 56 diz assim: os seus atalaias. O que são mesmo atalaias? Os que anunciam. O que mais? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho aí, vamos interagir. O que é um atalaia? O atalaia é o que anuncia. Anuncia o quê? É aquele que faz o povo ou o exército despertar, ficar alerta. O atalaia é aquele que grita, é aquele que observa, aquele que toma conta, tá certo? Aquele que vigia. E olha só o recado: os seus vigias são cegos. Olha só, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Para só um pouquinho aí. Queridos, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei impressionado, porque eu sou um atalaia, eu sou um guardador. Sou eu que ajudo a observar, a guardar o povo de Deus em cuidado. Eu sou um observador, aquele que fica atento, um guardador dos mandamentos de Deus. Mas a Bíblia me chama de cego. Por que cego? Porque às vezes o perigo nos cerca e eu não tenho coragem de avisar. Na realidade, eu como atalaia estou dormindo. Não vejo porque eu não quero ver. Já observaram que às vezes nós queremos encontrar desculpas para poder realizar alguns desejos infames que temos? Às vezes criamos meios para obtermos respostas de coisas que na realidade não nos edificam.
por que que na igreja é pecado e lá fora não é pecado? Por que que comer isso na igreja é pecado e comer lá fora não é pecado? Por que beber aqui é pecado e lá fora não é pecado? Então são perguntas que às vezes a gente quer ouvir uma resposta que acalente o nosso desejo, o nosso coração, para fazermos aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer, que não é correto. Cegos é o que a Bíblia me chama como atalaia de Deus. Nada sei. Olha só o que Isaías diz. Todos, aqui ele abrange sem exceção, queridos. Todos são como cães mudos. Cães mudos. Toma conta da casa, chega o ladrão, mas ele nada faz, não anuncia. Olha só como é que Deus me compara como atalaia. E ainda diz que eu não consigo latir, não consigo ladrar. E termina o texto desse versículo dizendo que sou sonhador, preguiçoso. E eu fiquei pensando nessa hipótese, nessa frase. Sonhadores preguiçosos, duas palavras, como é que me abrangeu? Eu sonho ir para o céu, irmãos. E como sonho ir para o céu. Às vezes eu me pego em minha oração até fazendo alguns planos para subir, entrar pelos portais celestes. Eu imagino pisar nas ruas com paralelepípedos de ouro, pisar no mar de cristal, quem sabe fazer parte do grande coral que cantará o hino de Moisés. Eu me imagino andando ali aos redores, às margens do rio da vida, que nasce nos pés de Deus. Eu imagino receber das mãos de Cristo o fruto da árvore da vida, o fruto que a cada mês será de espécie diferente. E às vezes eu costumo brincar na igreja pedindo a opinião da igreja, dizendo: qual a fruta que você mais gosta? Pois essa daí vai ter lá. E o próprio Cristo o tomará pela mão e oferecerá diretamente a você. Seremos fisicamente transformados quando chegarmos lá. E ao comer do fruto nós vamos desenvolvendo a nossa estatura, a nossa estrutura óssea, física. E cresceremos e seremos como Adão. 4,30 metros aproximadamente, 1 tonelada de peso. Pense uma mulher bonita, com cabelos compridos, 4 metros de altura. Pensamos em tudo isso, sonhamos com isso, mas às vezes me pego nada fazendo para que isso aconteça na minha vida, queridos. Sonhador preguiçoso. Eu vi uma frase essa semana, já disse até na igreja aqui, acho que pela parte da manhã ou ontem, não sei, que se você ainda não sentiu ou não sente desejo de levar alguém para o céu, pode ter certeza, você não está indo para lá. Porque todo aquele que está caminhando rumo ao céu, sente no coração o desejo de levar alguém. E no livro Eventos Finais, Ellen White diz que todos que lá chegarem terão em sua coroa pelo menos uma estrela. Dentro das cortes celestes, pelo menos uma pessoa entrou pelos portais por tua causa. E aí eu pergunto, por que somos preguiçosos então? Você já tem a sua estrela na sua coroa? E para terminar aqui, gostam de dormir. Mas isso aqui não é comum entre nós. Isso aqui não. Tudo. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, mas isso aqui não. Quantas vezes nós deixamos de ir a uma programação? Quantas vezes nós deixamos de ir a um convite, a um chamado, a um apelo da igreja, da direção do ministério pessoal, e preferimos dormir? Quantas vezes fomos convidados num sábado à tarde para prestar um estudo bíblico, acompanhar alguém, mas nós preferimos dormir. E sabe, queridos, quem quer, diz o ditado, arruma
um jeito. Quem quer, arruma um jeito. Agora, quem não quer, arruma desculpa. E sabe quais são as desculpas? Vamos lá, me ajudem aí. Está muito sol, o sol está muito quente. Outro dia está muito frio, está chovendo. Tem lama na rua. Está trovejando. Olha quantas desculpas. E a cada dia que passa, nós nos tornamos expert no assunto de desculpas, de satisfações. Por isso a Bíblia me coloca aqui como um sonhador preguiçoso que gosta de dormir. Este é o recado de Deus para nós hoje. E aí talvez você olhe para mim e fale assim: Adacto, mas por que tanta responsabilidade? Por que Deus me trata assim? Eu queria que você voltasse só um pouquinho aí de Isaías. Eu falei que não ia sair de Isaías. Vamos meditar um pouco mais nele. No capítulo 44. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. E no lugar de Israel, em algumas traduções, ou de Jacó, em outras traduções, você colocasse o seu nome. Eu vou ler aqui colocando o meu. Escutem. Agora, pois, ouve, ó Adacto. Coloque seu nome aí. Servo meu, ó Adacto, a quem escolhi. Diz o versículo 1. Agora no 2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Ele diz para mim: não temas, ó Adacto, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Você é escolhido de Deus. Deus escolhera você para fazer parte do seu povo, da sua nação de Sião, que habitará Sião. Quer ver a prova disso? Só um pouquinho mais para frente aí, em Isaías 49, no verso 1. Ouve-me, terras do mar, e vocês, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Isso aqui é Deus falando para você nessa noite. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Deus chama você pelo seu nome. Assim como diz Isaías 55, Ele chama a cada um de nós pelo seu nome. Assim como Ele dá nome às estrelas e chama a cada uma delas pelo seu nome, e elas não deixam de se apresentar, assim eu e você fomos chamados porque fomos escolhidos. Então a responsabilidade de ser diferente, a responsabilidade de levar essa verdade para as pessoas que não conhecem o plano da redenção, é minha e é sua. Ouça o chamado de Deus nessa noite, queridos. Existem muitos aí fora que não sabem do projeto de Deus, que não sabem do plano da salvação. Eu queria chamar a atenção desta igreja durante essa semana para que pudéssemos acordar, porque não temos mais tempo. E eu tenho dito, queridos, para alguns que têm vivido dupla personalidade dentro da igreja. Não quero dizer literalmente dentro da igreja, mas conseguimos ser diferentes nos finais de semana, nos dias de culto, na igreja, mas lá fora nós somos irreconhecíveis. Ninguém sabe que você é cristão. Não é porque, queridos, aqui dentro é proibido ou é pecado, não é, pastor? Usar calça, a mulher usar calça, e lá fora não é pecado. Em realidade, nós somos chamados como luzes para brilharmos numa terra escura que perece em trevas. É por causa disso, queridos, que eu e você precisamos ser diferentes. Não é porque a igreja é rigorosa, não é porque a igreja exige isso ou aquilo, que dentro da igreja eu preciso ter uma postura e lá fora eu posso ter outra independente. Não! Precisamos ser lá fora o que somos aqui.
Não é que seja pecado aqui na igreja e lá fora. Não. Na realidade, pecado é pecado em todo e qualquer lugar. Eu e você precisamos nos conscientizar que lá fora eu preciso ser muito mais cristão do que eu sou aqui dentro. E infelizmente essa pirâmide hoje está invertida. Lá fora parece que eu e você podemos nos misturar à multidão e vai ficar tudo bem. E aqui dentro não, aqui dentro eu tenho que me portar direitinho, porque senão o irmão fulano, o ancião, o ministério da mulher vai me chamar no eixo. E não deveria ser assim. Eu me lembro que um dia eu estava trabalhando e quando terminamos a obra, o serviço, perto de casa tinha um campinho de futebol e nós nos dirigimos para lá, para jogar um futebolzinho no final da tarde. E quando a gente está lá brincando e tal, chega alguém e diz assim, olha, tem uma mulher amarrada ali. Eu falei, mas como amarrada? Falou assim, ela está amarrada numa árvore. E aí, por curiosidade, nos corremos até lá. E quando chegamos lá, ela estava com os braços para trás, abraçando a árvore de costas, amarrada com fios. E as pernas dela estavam amarradas com fios de telefone, esperando agora o socorro, uma ambulância, que pudesse buscá-la. Ela tinha quebrado tudo dentro de casa, tinha tocado fogo em todas as roupas, não tinha sobrado nada. Quebrou pia, vaso, banheiro inteiro. E na hora que eu cheguei, ela me olha com o olhar do gato do Shrek, não sei quantos lembram. Ela olhou para mim assim com a dó e falou assim, me tira daqui. E eu olhei para ela e disse, olha filha, eu não posso te ajudar. Não posso te ajudar. O pessoal que vem para ajudar já está a caminho. Espera só mais um pouco, eles vão te ajudar. E ela me pediu de novo, com aquela mesma face. E eu não me sentia pronto para ajudá-la. Eu não me sentia preparado para ajudá-la. E sabe o que aconteceu, queridos? Ela olha para mim com um ar de bravura, de ódio, de rancor, muda a sua voz e olhando para mim diz assim, me tire daqui, porque eu sou uma desbravadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Espírito Santo, amém. Ô irmão, pensa no arrepio da sola do pé até no último fio de cabelo. E eu saí dali com medo, porque eu olhei para mim, primeiro, pela parte interna do meu ser, e não me vi preparado, não me vi com capacidade de ajudá-la. E quando eu olhei para o meu exterior, eu não me vi preparado, eu não me vi capaz para ajudá-la. Depois desse dia eu tomei uma decisão, sempre que eu saio de casa, eu procuro me vestir de forma que se eu tiver um outro encontro desse, eu não tenho medo dele. E aí eu pergunto, se nós fôssemos chamados pela forma com a qual andamos lá fora, para uma missão dessa, eu pergunto e responda para você com sinceridade, responda para você, quantos de nós iríamos? Quantos de nós iríamos? Vocês compreendem por que lá fora também é pecado, como é aqui dentro? Vocês entendem por que lá fora nós precisamos ser muito melhores do que somos aqui dentro? Aqui dentro, querido, é lugar de trazermos as experiências que nós conquistamos lá fora, para fortalecimento de fé, para sairmos daqui derramando, como diz o baiano, despejando. Não vim buscar aqui. Aqui é lugar de contar as bênçãos para fortalecimento espiritual. Não lugar de buscar. O lugar de buscar, o lugar de encontrar, o lugar de arrastar é lá fora. Por isso que eu preciso ser diferente lá fora, queridos. A semana passada, eu conversava com o Mário, um amigo que eu conheço há muitos anos, mas não tinha proximidade. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. E eu disse, olha Mário, Deus quer usar você através da sua loja, do seu comércio, para poder alcançar almas. E ele disse, Deus seja louvado, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, você já ouviu falar nos valdenses? E ele, sim. Então, os valdenses, eles trabalhavam vendendo bugigangas, vendendo fazendas de roupa,
Quem tem mais de 40 sabe do que eu estou falando. Vendiam panos de prato, lençóis, eles vendiam panelas, todos os utensílios usados em casa. E depois de apresentar toda a sua mercadoria, andando por todos os lugares, eles arriavam ali a sua mercadoria e mostravam uma por uma para as pessoas que os recebiam. E depois de apresentar tudo, e a pessoa com curiosidade perguntar, você não tem algo assim mais especial, algo mais valioso? E eles diziam, olha, eu até que tenho, mas não posso mostrar. Como assim não pode mostrar? Não é para vender? Ele falou assim, não, isso que nós temos, a gente não pode vender, nós damos. E aí as pessoas ficavam curiosas, mas como vocês dão e é tão valioso? E ele diz, olha, eu não posso falar por causa do clero. Se o clero souber que nós estamos vendendo isso para você, eles mandam nos caçar. Se você prometer que você não vai contar nada para ninguém, aí eu te mostro e posso te vender. E a pessoa ali fazia um juramento. Elas juravam que não ia contar nada para ninguém. E aí os valdenses desfaziam das costuras dos seus paletós, das costuras das suas roupas, e tiravam dali de dentro histórias da Bíblia, ou seja, eles rasgavam as páginas e escondiam dentro da costura da roupa, porque se fossem pegos não tinham como achar. E ali eles apresentavam, por exemplo, o Sermão da Montanha e vários outros textos de milagres de Jesus, apresentavam uma verdade autêntica, e assim muitas pessoas foram alcançadas pelos valdenses. Escute. Na realidade, eles pregavam o evangelho. Vender as coisas era um pretexto para se aproximar das pessoas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus não te colocou no lugar em que você está somente para sustento da sua família, não somente para que você estude e se forme, não somente porque Deus escolheu aquela casa para te dar, ou aquela rua para morar, aquele bairro para poder se socializar, aquela escola para você aprender. Não, queridos, Deus colocou você lá onde você está, para que você seja luz, para que você seja diferente. Esse foi só um pretexto que Deus usou para que você se aproxime das pessoas. É lá no trabalho, Deus te colocou naquele trabalho para que você pudesse alcançar os colegas de trabalho. É lá no hospital, Deus te colocou naquele hospital para que você pudesse alcançar as pessoas enfermas, tanto física como espirituais. Você não foi chamado, Reginaldo, à toa. Cada um de nós somos tidos como atalaias, observadores, guardadores, aqueles que foram chamados para estar alerta. E esse é um povo tão alerta, irmãos, que às vezes algumas catástrofes que acontecem, algumas tragédias que acontecem ao nosso redor, como é o caso agora do Acre, um estado da nossa federação, acabado em águas. Só que eu e você já sabíamos disso, ó, porque está escrito, irmãos. E aí eu pergunto, de que está servindo a tua vigília? O que você anda vigiando, de que está servindo? Quantas pessoas já foram chamadas, achadas para o reino dos céus, através do teu testemunho, onde Deus te colocou? E por que, queridos, eu preciso ser diferente lá fora do que sou aqui? Por quê? Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui sobre a diferença da luz e da lâmpada. Teve alguém que anotou, não lembro se foi a Marta, foi você, Marta? Queridos, a Bíblia diz que a lâmpada, a luz, ela não existe somente para ser colocada num lugar. Ou melhor, ela não foi feita para ser colocada embaixo de uma bacia, de um alqueire, um lugar em que não ilumine ninguém, mas ela existe para que seja colocada num lugar alto e ilumine todos que estão na casa. Sabe o que isso significa? Que eu e você fomos chamados para ser luzes nesse mundo escuro, em qualquer lugar que eu e você estiver passando. Por que lá fora eu tenho que ser diferente? Aí eu lembro de um amigo, foi para o exército, no Rio de Janeiro, e ele disse, irmãos,
Hoje é um dia especial para mim e eu queria agradecer a Deus, levantou no meio da igreja, irmão, para fazer esse agradecimento. Que muitos têm dificuldades de servir o exército sendo adventista, mas eu passei um ano naquele lugar, servi a minha pátria e ninguém descobriu que eu era adventista. Olha só que desgraça. Um agente secreto. E às vezes eu e você agimos dessa forma, irmãos. Não queremos ser percebidos onde estamos, já que ninguém nos conhece. E a minha Rodor dizia na meditação do ano passado que nós somos aquilo que somos quando estamos sozinhos. Outros já me diziam que nós somos o que somos quando estamos no escuro. É no escuro que nós revelamos quem realmente somos. E às vezes isso me impressiona. Eu tenho ouvido falar de irmãos que saíram do seio da congregação e mudou para uma cidade, né? Um balneário, né? E quando chegou lá não tinha igreja. Aí por causa disso enfraqueceram e saíram. Você conhece alguém assim? O objetivo de Deus em ter te escolhido não foi que você se desgarrasse do aprisco, saísse do meio das ovelhas e se perdesse, mas quer que você fosse para lá para poder conquistar outros, trazer outros. Era para eu ter fundado uma igreja lá, não ter saído da igreja. Compreendem? Então, povo de Deus, você que foi escolhido do Senhor, acorde, levante, porque chegou a hora de marchar, irmãos. Já não existe mais tempo de sermos uma coisa aqui e outra lá, sabe por quê? Porque Satanás, ele não é Satanás uma hora e outra não, ele é Satanás 24 horas por dia. E ele está botando para moer, irmãos, para ver o caco. E muitos de nós estamos pensando que ele fica somente assistindo. E de volta e meia ele dá até uma risada, uma gargalhada, acha engraçado aquilo que eu e você cometemos de errado, que não é legal. Mas não, irmãos. O mais triste de tudo isso é que além de ele rir, de ele se acabar de rir, em ver você caindo, traindo o seu Criador, o seu Mestre, ele chega até a presença de Cristo e reivindica a tua vida como pecador para ele. E quando Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça infinita, chega para ele e diz assim, não, ele se arrependeu e eu o perdoei. E ele disse, não é justo. Não é justo, Senhor, essa pessoa ser perdoada de um pecado igual ao meu. Não é justo. Ele reivindica o pecador para ele. Para mim o que é mais triste é Satanás não rir da minha cara quando eu peco, quando eu caio, quando eu deslizo. Mas chegar para o meu mestre, para o meu Criador e dizer assim, ele não te pertence. Não tem como, não tem cabimento. Agora ele é meu. Você não viu quando eu te mostrei, quando ele estava lá no ato? É reivindicar a tua vida por causa de um mau costume miserável que você carrega e não consegue se libertar. E às vezes não tem coragem de olhar para o céu e pedir ajuda. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o Senhor tem muito a dar. Ellen White diz também no Espírito de Profecia que existe mas muitas bênçãos a ser dada ao povo de Deus, mas esse povo não o busca. Parece que nós fugimos da providência divina, irmãos. E infelizmente, o céu conta com você nessa missão. Eu não sei se vocês sabem, mas os anjos, eles ficam ansiosos, querendo fazer esse trabalho que o Senhor deu a mim e a você o privilégio de fazer, irmãos. Isso é um privilégio. Eu não sei quantos já viveram a experiência de trazer alguém através da apresentação da palavra de Deus, de um estudo bíblico, de um testemunho, talvez de um CD que você emprestou, ou de uma mensagem que você mandou e a pessoa teve curiosidade e passou a conhecer essa verdade, e você trazê-la até a igreja e vê-la no tanque batismal,
descendo as águas, fazendo um compromisso com Cristo. Mas é uma sensação maravilhosa, queridos. É gostoso demais. Às vezes eu converso com o irmão Adilson e ele falou assim: nossa, 23 anos atrás nós ajudamos a fundar a Igreja do Aviso. A Igreja do Aviso até 2009 tinha ali 9 membros batizados e 12 matriculados na escola sabatina. E recebemos um chamado para ir para aquele lugar. E depois de 5 anos, nós já podemos contar com 70 membros batizados. Clube de desbravadores, que era um sonho para aquele lugar. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos lá exaltando o nome do Senhor e sendo luz naquele bairro. Viu, irmão Adilson? Esqueci de lhe falar isso. É uma igreja imensa, uma igreja grande, uma igreja fervorosa. E eu me lembro que sempre que há uma programação especial fora, quando há um congresso, o pastor nos liga e fala assim: Adacto, tem como você trazer a Igreja do Aviso? Porque eu preciso de representações aqui para pequenos grupos. A igreja que mais trabalha em pequenos grupos. Tem como você trazer os adolescentes para vocês fazerem uma apresentação aqui do pequeno grupo de vocês? Exemplo na cidade, não vou nem falar no distrito, de pequenos grupos. Ministério Jovem, sempre sendo convidado para fazer programações especiais, dirigirem em outros eventos. Olha que coisa extraordinária. Em qualquer casa, escute o que eu quero dizer para vocês, em qualquer casa que vocês chegarem naquele bairro, vocês vão ouvir que eles conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Qualquer casa. Em qualquer casa que vocês forem, lá vocês vão encontrar pelo menos um desses livros que nós temos trabalhado aqui durante anos. Pelo menos um. Nós dividimos as duplas missionárias por quadras do bairro. Então, todo o bairro é atingido por essas duplas. Então, eu sou responsável por determinada área. E todo evento que tem, seja distribuição de folhetos, seja no Impacto Esperança, falando nisso, se preparem, dia 31 de maio. Vamos botar para tremer Cachoeiro de Itapemirim, né, pastor? Se preparem, comece a economizar aí para poder comprar os livros, tá ok? Para a gente ir no dia 31 de maio para as ruas. Mutirão de Natal. Todo ano nós colocamos carro de som nas ruas. E eu me lembro que, num desses anos, eu cheguei numa casa e vi no quintal assim uns 10 meninos, assim, tudo sem camisa, brincando na terra. E eu pensei, aqui eu não vou parar não, aqui eu não vou pedir não. Fiquei com dó do lugar, irmãos. Eu queria falar com você que não faça acepção, como eu fiz. E quando eu estava virando as costas, a dona da casa, a mãe daquelas crianças, falou assim: ei, vocês são do mutirão de Natal? E eu disse sim, eu parei já estava fora da calçada, já estava na rua. Quando eu olho para ela, ela diz assim: eu estava esperando você, espera só um pouquinho. E ela adentra para casa e volta com um fardo de coisa assim que quase ela não aguenta carregar, até aqui no queixo. E aquilo me impressionou. E às vezes, quando a gente chega na casa de um crente, que às vezes você fala assim: mas porque não tem condição, a situação está meio arrochada. Tem 5, 6 aluguéis, irmãos. E desce a escadaria com um miojo e joga na sacola. Então não faça acepção. Eu estou te falando isso, experiência minha, não estou contando nada que ninguém me contou. Experimentem, irmãos. Experimentem esse chamado. E vocês terão surpresas extraordinárias. Por isso que nós temos chamado uma igreja para o estudo da Bíblia. Retorne às origens do povo de Deus, do povo da Bíblia. Retorne às origens do povo da oração. Lembra, Cibele? O povo de Deus que ora. Precisamos resgatar isso, queridos. E um povo de Deus, um povo que foi chamado para ser testemunha. Você é a verdadeira testemunha de Jeová. E infelizmente as pedras estão aí fora fazendo o teu trabalho. Sabe, queridos, eu queria durante essa semana escolher um dia em especial, talvez seja na quinta-feira, para podermos falar um pouco a respeito disso. Como recai sobre nós a responsabilidade de pregarmos o Evangelho eterno.
E antes, eu pensava que essa missão era de todos os evangélicos, de todos os cristãos. E na realidade não é, irmãos. É em parte. Porque todos serão julgados de acordo com a luz que recebeu, com o conhecimento que teve. Mas é minha e sua a responsabilidade de apresentar a todos eles a verdade de Deus. As 5 colunas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a sua palavra, a Bíblia Sagrada e a lei do Senhor dos 10 mandamentos. É responsabilidade minha e sua isso, irmãos. Não é deles lá fora, não. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 8, que infelizmente Babilônia, a igreja da confusão, tem infelizmente atingido as nações, tem embriagado as nações com os princípios das suas doutrinas adulteradas. Está escrito dessa forma. Então eu e você temos uma responsabilidade muito maior de mostrar essa luz lá fora. E por que eu tenho que ser iguais a eles lá fora? Por quê? Quando o Senhor nos convida, sai dela, povo meu, para que não participe do seu sofrimento, do seu flagelo. Não é à toa, irmãos. Ele não chamou você para ser um crente de conversa, de fachada. Ele chamou você para que sejas diferente, para lá fora fazer a diferença. Não ser mais um, não ser um simples cristão, um simples crente, que guarde o sábado, ou que não come carne de porco, ou que não fuma, ou que não beba, ou que não faça isso ou aquilo. Mas você foi chamado para ser diferente, queridos. E se você tem uma vida parecida, uma vida igual a lá de fora, tira isso da sua mente, caia fora dessa. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No dia 4, será no próximo sábado, não, no primeiro sábado de abril, dia 4, nós teremos o privilégio de batizar o Robson e a Josiele. Eu acho que já contei um pedacinho da história deles aqui, mas eu quero trazê-los um dia. O Robson tinha um filho chamado Estevão. E um dia Josiele levando o Estevão para a creche, um caminhão fechou ela numa curva, e ela bateu no meio-fio e caiu, e o Estevão acertou a cabeça num paralelepípedo no meio-fio, e um osso do seu crânio perfurou o seu cérebro. E Estevão lutou com a morte durante 15 dias. A igreja adventista estava orando por eles, a pedido daquele irmão, do Zé Luiz, que esteve aqui o ano passado, e nós oramos com afinco pelo Estevão. Mas naquela quinzena, no final daquela quinzena, o Estevão veio a óbito. A Josiele frequentava uma igreja, que eu prefiro não falar o nome, e aquela mulher sofria, angustiada. O Robson, seu esposo, já não sabia mais o que fazer para poder acalentá-la. Ele tinha que tirar forças de onde não tinha para poder acalentá-la. E um dia eu fui chamado para poder conversar um pouco com eles. E no decorrer da conversa nós oferecemos um estudo bíblico e eles, sensibilizados, aceitaram. E dentro da palavra de Deus eu comecei a mostrar e a reavivar, a reacender dentro dos corações de Robson e da Josiele, que eles poderiam ter nos braços novamente o seu filho Estevão. E a fisionomia, o semblante, queridos, daquela mulher mudou. E quando nós saímos naquele dia daquela reunião, ela chorava de alegria. E ela dizia, então um dia eu vou poder ver o meu filho de novo? E eu disse, sim, conforme a palavra de Deus, sim, ela nos garante isso. Toda criança que não tem o caráter formado, ou seja, até os seus 7, 8 anos de idade, que não tem discernimento entre bem e o mal, entre pecado e o bem, serão alcançadas para a eternidade, irmãos. Aquelas que os pais não receberam ou não quiseram aceitar a verdade,
Ellen White diz em um dos seus livros que elas serão cuidadas lá no céu por Eva. E a Josiele ficou muito feliz e ela disse: eu quero recebê-lo em meus braços, o que é que eu faço? Eu digo: crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E nós começamos a estudar a Bíblia. Hoje nós estamos na 24ª lição. E a semana passada nós estudamos sobre o batismo. E o Robson disse: Adacto, eu não aguentava mais, cara. Eu estava doido de chegasse nessa lição, porque eu quero me batizar. E agora no dia 4 de abril está marcado o batismo do Robson e da Josiele. Mas a bênção não acabou aí não, irmãos. Ela tinha dificuldade para engravidar. E eles tinham decidido parar no Estevão. Mas com essa tragédia, para a honra e glória do nome de Deus, o Senhor é tão fiel quando nós correspondemos à sua bondade, à sua infinita graça, que Deus presenteou a Josiele e o Robson com mais um bebê. E agora ela está grávida de 6 meses. Eu vou trazê-los aqui um dia para vocês conhecerem. Queridos, Deus tem coisas extraordinárias para fazer conosco. Ele só precisa que você aceite esse chamado e que você se faça escolhido pelo Senhor. Amanhã, na quarta-feira, nós teremos uma apresentação super, hiper especial. Então não perca. Se você tiver que perder alguns dias, ou algum dia durante o restante dessa semana, que não seja amanhã. Convide pessoas, traga, falaremos sobre a igreja de Deus. Na sexta-feira, nós teremos a mais importante das festas da igreja, que será um batismo super, hiper especial. E no sábado, nós estamos preparando com todo o carinho, o pessoal da direção desse programa, dessa programação, um almoço especial para os amigos. Então, desde já comece a convidar o seu amigo e traga-o aqui no sábado para podermos festejar juntos. Que Deus seja louvado na tua vida através dessa decisão que você tomou nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque nesta noite o Senhor nos alertou e abriu os nossos olhos para compreendermos através da tua voz, escrita na tua palavra, sobre o nosso objetivo, para que fomos chamados e o que estamos fazendo aqui. Senhor, nos faça olhar com nitidez, olhar com afinco, com determinação para a eternidade. Nos ajude a visualizar o céu e as pessoas que nós levaremos conosco para lá. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nos faça compreender que pregar não é um dom, pregar é um mandamento, é uma ordem do Senhor. O que precisamos não é aprender a falar, o que precisamos é aprender a viver esse evangelho. E mesmo sem palavras, nós possamos falar do teu amor. Que a nossa vida, as nossas palavras, o nosso falar, o nosso cantar, o nosso vestir, o nosso andar, o nosso comer e beber, identifique o Deus que servimos. Olha o teu povo aqui na Central de Cachoeiro nessa noite, Pai. Muitos poderiam estar aqui, mas preferiram dormir. Estão endeusando, talvez, outras coisas que não é o Senhor. Mas suplicamos a tua misericórdia, suplicamos que a tua bondade não alcance somente a eles, mas a nós também, pois não merecemos, mas carecemos da tua graça. Nós precisamos do teu perdão, nós precisamos de um milagre em nossa vida. Portanto, Deus, haja hoje, haja em nós agora. Em nome de Jesus, transforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e pelo sangue de Jesus, transforme o nosso caráter, molde pelo de Cristo. Abençoa a tua igreja nesse lugar, que ela saia daqui
mas não saia da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.